para depois poder arrumar direitinho. Mas é com muita alegria que nós estamos aqui para o nosso irmão Cláudio. Já está gravando, Regina. Tá. Eu que botei, mas é bom botar aí também. Em dois, não tem problema não. Mas então vamos começar o nosso trabalho de hoje. O Cláudio vai falar sobre este caminho do buscador, que afinal de contas é o nosso caminho. Então, além da parte de estudo, tem toda uma experiência pessoal que cada um de nós, logicamente, tem. E o Cláudio é uma pessoa muito estudiosa, uma pessoa dedicada. E vamos ver, então, o que ele trouxe para nós hoje como estudo. Então, Cláudio, agora é com você. Pode se apresentar e fazer o trabalho. Oi, bom dia. Ué, tá entrando. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe que horas as pessoas vão ver a transmissão, né? Então, o meu objetivo... Aliás, deixa eu me apresentar. Meu nome é Cláudio Saraiva, né? Eu sou membro da Sociedade Teosófica há bastante tempo. Atualmente eu estou aposentado. Eu já fui servidor público no Ministério da Marinha, no Tribunal Regional do Trabalho. E eu tenho como característica principal, eu diria que muita curiosidade, né? Eu diria que isso que eu mais fiz na minha vida foi ser curioso, né? Então, esse assunto que eu me proponho a falar hoje, que é o caminho do buscador, eu achei até que fosse um assunto que seria assim relativamente simples, mas ele não foi assim tão simples quando eu fui falar, ou quando eu fui preparar a palestra, porque na verdade é uma coisa muito particular, né? Então, vocês vão observar que eu fiz uma análise muito assim, vamos dizer, bem meu estilo, né, de racional, e depois eu parti para uma informação assim de cunho pessoal. E isso basicamente foi feito de uma pergunta que a Lélia uma vez fez para mim, de como é que tinha sido o meu chamado. Aí eu lembro que, quando ela falou isso, aí eu disse, poxa, aí basicamente eu acho que eu agora vou talvez responder melhor a essa pergunta e acho que esse caminho meu como buscador, ele pode ser bastante útil para nós. Então, deixa eu só partilhar aqui a tela do PowerPoint para a gente ver. Aqui. Share. Então... Fazer ao vivo é fogo, sempre acontece alguma coisa errada, as letras não apareceram, mas tudo bem. Então, olha só, foi um processo que eu cheguei e botei na internet, eu botei lá, conceito de buscador. O que eu mais achei foi motor de busca. O buscador agora não é um buscador que busca alguma coisa, é um motor de busca tipo Google. Esse é o que você mais acha em qualquer pesquisa. Se você botar buscador, está lá, Google, ou Yahoo, ou qualquer coisa assim. Então, tirando essa brincadeira à parte, né? O buscador é o quê? É aquele que busca algo, alguém, né? Aquele que busca seu lugar na sociedade, na família, no mundo, né? E esse processo não é um processo simples. Então, eu tentei colocar aqui, fazer mais ou menos uma ideia do que consiste esse processo de busca, né? Então, o que buscamos? Aí eu tentei elencar alguns itens. Então, seria o quê? O conhecimento, poder, satisfação, paz, pertencimento,
libertação de culpas, vergonhas, evolução, equilíbrio. E como é que a gente faz isso? Como a gente busca isso? Através do conhecimento, através do autoconhecimento. Tem gente que busca isso através do processo de devoção, outros buscam pelo aprendizado e prática de meter a mão na massa, de fazer as coisas. E aquela razão, por que a gente faz isso? O que nos motiva a fazer isso? Então, alguns fazem por curiosidade, por insatisfação, por bondade, por empatia, outros são ambiciosos, outros fazem por desequilíbrio, outros fazem porque querem ser espontâneos, desejo de espontaneidade, e alguns fazem por busca de serenidade. Possivelmente existem muitos outros itens aqui, mas foi basicamente o que eu achei, assim, o que veio à minha cabeça dentro desse processo. Então, olha só, quais são as condições de contorno em que o buscador está imerso? Todo mundo tem uma família. Então, nós temos a família que nos gerou, é que a gente vive. Então, existe a sociedade que você nasceu, você cresceu, onde você viveu e vive, ou vive ainda, o tipo de governo que essa sociedade tem, os costumes sociais que são ali aceitos ou tolerados. Você pode ver que é muito diferente você ser um buscador num país que não tem tolerância religiosa, ou não tem liberdade de pensamento. A questão das convicções religiosas influencia e muito nesse processo. O acesso à informação também, existem países que são completamente fechados, então você não tem acesso à informação, então essa busca é muito complicada. A sua herança não material, ou seja, o que você tem de sutil, dos seus planos não físicos, o que você traz de vidas passadas. Então, isso também influencia muito nesse caminho. Os paradigmas que são adotados também, tanto os seus paradigmas como os paradigmas da sua família ou da sociedade. E uma coisa também bastante importante, as condições tecnológicas e de experimentação. Porque muitas vezes, em alguns lugares, você tem a ideia, mas como você não consegue validar certas ideias, porque você não tem como o quê? Fazer a experimentação para diferenciar uma ideia que funciona para outra que não funciona. Outra coisa que existe também, que é um pouco complicada, é o sentido das buscas, né? Existem pessoas que buscam fora, principalmente o objeto é ir lá fora para capturar informação e trazer para dentro. E existem outros que buscam dentro de si um processo de autoaprimoramento. Necessário que você que um exclua o outro? A meu ver, não. Mas, em geral, é mais fácil você focar numa coisa prioritariamente em relação à outra. Às vezes você vai ver que, no final, as coisas vão acabar se confundindo e você vai estar buscando, vai fazer uma inter-relação de dentro para fora, de fora para dentro, que a coisa vai ocorrendo. Gente, mais uma vez eu falo uma coisa. O meu propósito não é muito explicar. Eu faço as minhas palestras com processo de instigar. Não me perguntem, eu dou até a minha opinião pessoal. Agora, se está certo, se está errado, eu não sei, eu não faço ideia. Para mim, é a minha impressão que eu tenho nesse momento. Se vocês me perguntarem isso amanhã, pode ser que eu já tenha mudado de ideia. Então, basicamente, é isso. A minha impressão sobre este assunto nesse momento é essa. Então, olha só, tem uma outra questão, que é uma questão assim que é um pouco complicada, né? Porque existe o buscador e existe o seguidor.
é uma coisa que parece assim que você às vezes não percebe de cara. Porque o que acontece? Tem gente que segue alguma coisa. Por exemplo, eu vou participar de uma religião, eu vou participar de um grupo, alguma coisa assim. E o que acontece? Eu vou seguir tudo que está ali. Eu vou seguir os passos dos criadores da religião, eu vou seguir. Mas o que acontece? Eu vou fazer uma provocação. Se alguém segue o caminho de alguém numa estrada, qual é o máximo que você vai chegar? O máximo que você vai chegar é até onde a pessoa chegou, porque você não vai explorar nada alternativo. Então, essa pessoa que segue, ela é um seguidor, é uma pessoa que ela trilha o caminho que já foi previamente trilhado. Aí a pergunta que eu faço, isso é suficiente? Não sei. Se for suficiente, ok. Mas e se não? Aí você tem que ir para quê? Para um território desconhecido. Você, às vezes, tem que pegar a luz e abrir lugares que não foram percorridos. Então, esse é o que eu considero realmente o buscador, que é a pessoa que... Pode ser que até outro já tenha percorrido aquele caminho, mas ele não tem conhecimento disso, não passaram isso para ele. Então, para ele vai ser uma experiência que ele não está seguindo ninguém, ele não tem um norte para seguir, ele não tem a luz de alguém que foi primeiro. Ele vai com a cara e a coragem. Então, olha só, vamos seguir. A visualização de certos simbolismos, às vezes, é bastante desconfortável. Desculpa aí. Por exemplo, a questão do pastor de ovelhas. Eu, particularmente, a ideia do pastor de ovelhas é um negócio assim que eu acho um pouco estranho. Por exemplo, você ser ovelha incomoda? Quando falavam isso para mim, o pastor está na frente, você é uma ovelha. Eu não me sinto confortável com essa figura, entendeu? De eu ser uma ovelha que eu tenho que seguir. Que, basicamente, eu não passo a não ser um buscador, passo a ser um seguidor. Então, uma outra pergunta que eu quero colocar é o seguinte: os buscadores, eles quebram paradigmas? Em geral, sim, né? Em processos, por exemplo, de constelação familiar, se fala muito disso, que os comportamentos de uma família, em geral, eles são repetidos por várias e várias gerações, até que surge alguém que é o quê? É o buscador. O buscador é um quebrador de paradigmas que rompe, muitas vezes, comportamentos doentios e faz com que a família, o comportamento familiar, vá para outro rumo, que às vezes precisa ser mudado. Vamos lá. Então, olha só, isso agora eu vou falar um pouco de mim. Eu coloquei uma visão pessoal, né? Eu, quando comecei a buscar as coisas, eu senti isso como uma coisa que vinha do coração, entendeu? Uma curiosidade que me instigava muito a perseguir conhecimento, de olhar para as coisas que eu não sabia. Basicamente foi isso. Eu olhava assim, eu não sei isso, eu quero saber isso. Então, basicamente, a minha história, vamos dizer, começou um pouco assim. Eu era muito antidogmático. Por exemplo, na minha época, quer dizer, a minha época é hoje ainda, né? Mas a época que eu era adolescente, que eu era na época de infância, eu tive muitas dificuldades
com correntes religiosas. Por quê? Porque eu sempre fui muito questionador, eu sempre fiz muitas perguntas. Então, esses contatos com padres, somente padres de igreja católica, nunca foram muito bons. Por quê? Porque eu fazia perguntas chatas. Eu perguntava sobre Adão e Eva. Aí todo padre, se você pergunta sobre Adão e Eva, ele fica doido, né? Porque ele não tem resposta para falar sobre aquilo. Ele vai tentar escorregar e você vai perguntar de novo, ele vai dizer que você é um chato. Em geral, vai dar briga, então não dá muito certo. Então, essa questão fez com que eu não participasse muito de grupos dentro de igrejas, porque eu era um chato, entendeu? Basicamente isso. E eu tinha uma forte aversão a um cenário de medo que foi criado na época, porque no final da década de 60, início da década de 70, não sei se vocês lembram, era plena Guerra Fria, né? Espionagem, aqueles filmes de espionagem, estilo James Bond mesmo, uma coisa bem complicada. Então, vamos dizer que eu considero aquilo uma loucura que nós vivemos, né? A corrida das armas nucleares era um negócio que você olhava assim, não fazia nenhum sentido, entendeu? Aquela corrida armamentista, porque ninguém podia ganhar a guerra. Então, aquilo me incomodava tremendamente, né? Porque se gastava um dinheiro enorme com aquilo, não se gastava dinheiro com conhecimento, não se gastava dinheiro com desenvolvimento, com evolução, se gastava com armas de coisas que você nunca ia ganhar aquilo. Era um troço que não teria vencedor, não havia vitoriosos em nenhuma hipótese, né, se ocorresse algum conflito, entendeu? Então, isso me fez ficar um pouco não adaptado à sociedade da época, né? E, aliado a isso, eu tinha muita avidez por conhecimento, né? Então, isso aí foi passando, né? E o que eu tinha? Eu tinha uma espécie de memória, eu chamo de memória da ciência. O que eu quero dizer com isso? Não sei, eu acho que alguma vida eu já fui cientista, porque eu não sei, eu tenho uma coisa um pensamento muito de cientista, eu entendo como eles pensam, entendeu? Eu gosto da sistemática, eu me orgulho quando eu vejo a ciência descobrir as coisas, eu partilho do sentimento de alegria, porque eu me sinto como se eu tivesse já feito parte lá atrás de alguma coisa que ajudou esses que estão descobrindo aí. Pode parecer uma maluquice, mas eu tenho não sei, essa memória dentro de mim, eu sinto isso. Outra coisa que aconteceu no final da década de 60 é que houve a corrida espacial, né? A corrida espacial de chegada da Lua, para quem gosta de tecnologia, era uma coisa que instigava fortemente, né? Isso fez com que eu migrasse, que eu fosse para uma carreira técnica, que eu fosse fazer engenharia. Na verdade, o meu sonho era fazer astronomia, acabei fazendo engenharia. E depois, a visão do universo que eu passei a ter, ela se abriu muito quando eu tive contato com o Carl Sagan, que era um astrônomo que tinha uma maneira muito peculiar de colocar conhecimentos complexos numa linguagem que qualquer um entendesse. Então, para mim, aquilo foi muito assim, abriu muito a minha cabeça. Aí depois, o que aconteceu? Os conhecimentos científicos, eles melhoraram alguma coisa na minha questão do pensamento, mas eles não me preenchiam totalmente, porque não era suficiente você ser vamos dizer, um pseudocientista, um adepto da ciência. Faltava uma coisa que viesse do coração, entendeu? Então, as questões de autoconhecimento, entendimento de sentimento de empatia começaram a ser muito fortes em mim. Eu precisava
desenvolver isso. Então, foi aí que eu cheguei o quê? Na época, não tinha chegado ainda na teosofia. Eu fui primeiro no quê? Nos conhecimentos do yoga, do budismo e do kardecismo. Então, basicamente, eu conheci isso tudo de uma vez, juntei tudo. Então, não havia uma coisa que eu pudesse dizer, eu era kardecista, era budista, eu era seguidor do yoga da devoção, não. Eu era um mix disso tudo, entendeu? Que eu ouvia isso tudo, eu peneirava e usava tudo que eu achava lógico nessa questão toda. Depois, posteriormente, isso já foi bem mais recente, nós estamos em 2020, aí acho que foi a coisa de não lembro exatamente, uns 10, 12 anos atrás, é que eu conheci a Sociedade Teosófica, e também os valores faziam muito sentido, e só agregou mais nessa questão. Então, outra coisa que, para mim, foi assim, vamos dizer, interessante, foi a oportunidade de viajar. Como eu gostava muito de viajar, e sempre fui turista, né? Eu era turista, depois eu acho que eu passei para a categoria de viajante, né? Então, eu tive muita oportunidade de comparar comportamentos de pessoas, de sociedades, né? Eu fui a muitos lugares, tanto no Brasil como em outros países, que me permitiram que eu olhasse essas pessoas e visse elas vivendo de uma maneira, às vezes, diversa da que eu estava acostumado. Então, eu me lembro claramente que, quando eu era estudante de engenharia, tinha um amigo meu que era petropolitano, que ele não jogava lixo no chão. E eu, na época, jogava. Por quê? Porque eu morava em São Gonçalo e eu estava habituado a jogar lixo no chão. Então, o meu paradigma, eu nem pensava que fosse não natural não jogar, porque todo mundo jogava. Então, quando eu comecei a conviver com ele, que ele pegava e jogava o lixo no lixo, eu olhei e disse, poxa, isso é muito lógico. Aí, várias coisas assim, você começa a ver. Por exemplo, eu comecei a ir para o interior de São Paulo. Aí vi alguns lugares que tinham também um recipiente para botar o lixo em cima, para os cachorros não ficarem roendo e ficar tudo largado no chão. Então, você vê pequenas coisas que você vai aprendendo. Quando eu viajei para o Peru, lembra que teve uma lei aqui que você poderia comprar só a quantidade de medicamento que fosse prescrito? Se foi prescrito para 5 dias e a caixa tivesse 10, você poderia comprar. Mas como é que vai fracionar? E não sei o quê, o farmacêutico, acabou, ficou por isso mesmo, a lei não pegou, e a gente tem que comprar a caixa inteira. Aí eu tive a oportunidade de ir no Peru e vi que lá os remédios tinham um picote. Entendeu? Aí você chegava lá e comprava a quantidade de medicamento que você queria. O cara da farmácia perguntava, você quer quantos comprimidos? Quer 1, quer 2, 3? Aí ele cortava lá. Quer dizer, lá no Peru eles já tinham a solução. Por que eles não implementaram aqui? Porque não houve boa vontade. Mas, à medida que você vai olhando as soluções de um lugar, de outro, você aprende coisas. E você vê que, às vezes, problemas que aparentemente são extremamente difíceis não são tão difíceis assim, porque da diversidade nasce a ideia. Então, uma coisa também que eu comecei a observar... Espera aí. Que o ser humano ele é fundamentalmente igual em sentimentos em qualquer lugar que você vá. Eu reparei isso em algumas discussões que eu fiz. Eu lembro que eu fiquei com uma guia na Alemanha, e essa guia, ela parecia uma pessoa assim muito fechada, mas quando ela entrou num bunker,
que tinha fotos da cidade destruída. Eu comecei a conversar com ela e falei, poxa, isso aqui parece ter sido muito complicado, né? Aí fui falando com ela, então envolveu um certo... a questão de empatia, né? Então, a gente via que ela estava muito contida, né? O alemão, o europeu em geral é bastante contido. Mas que ela sentia, basicamente, que qualquer pessoa sente. Todo ser humano quer ser feliz, todo ser humano sente dor, todo ser humano sofre. Então, uma conclusão que eu cheguei, que eu acho que é que o ser humano é fundamentalmente igual em sentimento em qualquer lugar, mas ele é muito diverso em comportamentos. Dependendo de onde você vá, às vezes ele é muito fechado, ele é uma pessoa bastante assim diferente, entendeu? Então foi isso que fez com que eu me tornasse basicamente foi o meu caminho assim de busca. Dessa vez eu fiz um negócio bem enxuto. Eu vou fechar aqui e peço para a gente. Deixa eu sair aqui. Deixa eu ver como é que sai aqui. Stop share. Agora. Saiu. Pronto. Isso, saiu. Então, é isso. Agora eu queria fazer comentários, né, que vocês entrem com perguntas e papo. Uma coisa que eu também observei é o seguinte, as lives, quando a gente faz presencial, as pessoas até têm paciência para ouvir o orador por 1 hora, 40 minutos. Mas na live, 20 minutos, meia hora, é o suficiente, senão ninguém aguenta. Então, eu tenho feito as apresentações assim bem sucintas, bem enxutas, para que, inclusive, a gente tenha tempo de falar sobre as questões. Luiz, fecha seu microfone, por favor, que está... Você vai deixar gravando a conversa também? Você que sabe. Não sei, eu acho que pode até deixar. Depois, se tiver alguma coisa que seja assim mais... Aí a gente tira. O que vocês acham? Eu acho que, como nós dois estamos gravando, eu vou fazer o seguinte: eu vou interromper a minha. Fica aí. Um grava e o outro não. É isso aí. Eu ia falar. Faz o seguinte, Regina, você publica a versão curta. Eu gravo, depois, entendeu? Se quiser, mando aí. Tá bom assim? Melhor assim. Tem razão. Tá, ok. Eu vou encerrar, então, aqui a gravação.